paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Vamos orar para agradecer ao Senhor o privilégio que a gente tem de poder adorá-lo. E que Ele abra os nossos corações e a nossa mente para a palavra essa noite. Amém? Aleluia. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos o privilégio, Senhor, de podermos estar adorando a Ti em espírito e em verdade. Senhor, no meio de um mundo de perseguição àqueles que creem em Cristo, e um mundo, Senhor, que está cheio de trevas, mas nós ainda temos o privilégio de poder adorar a Ti livremente, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio. Te pedimos, Senhor, esta noite que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, de maneira que a gente possa estar sendo transformado pelo poder do Seu amor e pela Sua palavra. E te damos uma vez mais as boas-vindas, Senhor, Espírito Santo de Deus. E com alegria no nosso coração nós oramos, em nome poderoso de Jesus. Amém? Muito bem, eu vou pregar essa noite no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículos 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Eu não vou ler o Evangelho agora, eu vou fazer uma introdução à mensagem. Vocês deixem a Bíblia aberta, por favor, e aí, depois dessa introdução, aí nós vamos ler o Evangelho. Ok? Eu não sei qual a versão que vocês têm, se é a mesma da minha. A minha versão aqui, a minha tradução é de tradução para português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Essa é a versão que eu tenho. Quando a irmã estava lendo o Salmo, eu vi que é a mesma versão, mas eu não sei se aqui vocês todos têm a mesma Bíblia ou se vocês têm Bíblia diferente. Então, em caso que vocês tenham Bíblia diferente, os que têm a mesma versão podem ler o Evangelho junto comigo, e os que não têm a mesma versão, então podem ouvir. Amém? O título da mensagem de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é Ouvindo a Jesus e Vivendo para o Senhor. Ouvindo e vivendo para o Senhor. E o que nos traz aqui é refletir sobre a situação que está se passando nesse mundo nos dias de hoje. Refletir sobre a situação do que se passa nesse mundo nos dias de hoje e como isso afeta, como isso nos afeta, porque eu creio que todos nós, alguns de uma maneira, outros de outra maneira, todos nós precisamos de cura. Amém? Amém. Então, essa noite é uma noite que o Senhor vai ministrar a cura. O que está se passando nesse mundo hoje em dia? Uma vez mais, na França, todos nós vimos as notícias essa semana, uma vez mais, várias pessoas foram mortas. Já aconteceu antes, em maior escala, e quase que todos os dias, em diferentes partes do mundo, tudo que se ouve e que se vê é a respeito de destruição e a respeito de morte. Não é isso que a gente vê? E hoje mesmo eu fiquei surpreso, porque agora de tarde, vendo a notícia, eu tomei conhecimento que uma coisa mais aconteceu lá em Los Angeles, em que houve de novo a morte, o confronto entre policiais e algumas pessoas. A gente vê discriminação, tudo que a gente vê nesse mundo hoje é acerca de destruição. E a gente precisa de fazer uma pergunta a nós mesmos para nós estarmos sintonizados com o que está se passando e estarmos alertas. Estarmos alertas, porque o que passa é o seguinte: tudo que se vê é ódio. Tudo que se vê é ódio. E hoje de manhã, quando eu estava pregando lá na igreja para os americanos, eu vou ajustar um pouquinho a mensagem ao contexto daqui, mas basicamente o que eu falei para os irmãos é que a gente precisa de ser espiritualmente smarts, ou seja, espiritualmente espertos, ou seja, estarmos alertas. Qual é o background? O que está se passando por trás das cortinas? O que está se passando no mundo inteiro? O
que está errado nesse mundo? Essa é a pergunta que a gente tem que refletir sobre ela. O que está errado nesse mundo? O que está errado nesse mundo é que o mundo, a humanidade se afastou de Deus de tal forma, que o caminho que se vê é o caminho de destruição. Então, o que acontece na prática? Essa pergunta, o que está errado? O que está errado é que só se vê ódio em lugar de se ver o amor. Então, a humanidade está enferma. Isso é o que está errado. A humanidade, em geral, está enferma. Aqui, no Brasil, em toda parte. A gente vê pessoas que estão fugindo daquela guerra que existe lá na Síria, pessoas que estão morrendo no meio do caminho, crianças, eles ficam naqueles campos de refugiados, obrigado. Naqueles campos de refugiados, crianças morrem no caminho. Eu vi uma figura essa semana, uma imagem que veio no internet, que mostrava uma coisa terrível. As mães carregando as crianças no colo. Às vezes crianças que não têm nem uma roupa para se proteger bem, seja do sol ou seja do frio. E os homens caminhando à busca de encontrar uma maneira de fugir daquela situação e buscar segurança. Mas a segunda pergunta é o seguinte: onde é que a gente se sente seguro? Onde é que a gente se sente seguro nesse mundo? Existe algum lugar que a gente se sinta seguro? Eu não creio que exista algum lugar que a gente se sinta seguro, porque esses ataques terroristas, essas coisas de matarem as pessoas, seja qual for a motivação, isso aí acontece em qualquer lugar. Pode acontecer aqui, nessa cidade, pode acontecer em qualquer cidade pequena ou grande, pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso traz para nós o quê? Um medo. A humanidade hoje vive debaixo de uma outra espécie de terror, que é o medo. A gente vive debaixo do medo por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se a gente não sabia o que ia acontecer amanhã, antes de tudo isso que está se passando nesses dias, imagina hoje o que a gente está aterrorizado com esse medo. E quando a gente busca as Escrituras, a gente vê que existem 365 passagens na Bíblia, se a gente for buscar, que diz: não tenha medo. O Senhor diz: não tenha medo. Desde o Antigo até o Novo Testamento, eu fiquei surpreso um dia desse quando eu verifiquei 365 passagens que falam que não tenha medo, é porque é uma para cada dia. O Senhor já sabia que essa situação ia acontecer, e tudo que está acontecendo está escrito que ia acontecer. A gente não pode ser tomado de surpresa. Por quê? Porque já estava escrito. Só as pessoas que não conhecem o que está escrito nas Escrituras é que buscam uma ilusão de encontrar algum lugar onde possa existir, onde possa reinar a paz. Mas nós vivemos num mundo de trevas. Então, o que está por trás de das cortinas de tudo isso que está acontecendo? É a batalha espiritual que existe entre o reino da luz, o reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas. Essa luta que existe entre o reino da luz e o reino das trevas nos leva a identificar claramente que nós, a Igreja do Senhor, que somos a luz do mundo, que somos parte do reino do Senhor, do reino de Deus, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo atacados, e o reino das trevas está aí muito bem orquestrado, tentando fazer o quê? Tentando destruir aqueles que são os filhos de Deus, tentando destruir a igreja de Cristo, tentando destruir, mas o que está escrito é que o Senhor veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para destruir as obras de Satanás e nos dar vida e vida em abundância. Então, a pergunta é a seguinte: será que é possível, no meio de toda essa constante situação de agonia em que o mundo está vivendo, será que a gente tem ainda a oportunidade de ser curado? Será que a gente tem a oportunidade de experimentar uma vida que não seja afetada pelo medo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E a razão é o que nós vamos ver na passagem de hoje, que nós precisamos de dar prioridade àquilo que é importante. Prioridade. Se a pessoa não ficar focada dia e noite
em oração. Se a pessoa não ficar focada nas promessas de Deus, a pessoa fica absolutamente desgovernada, distraída e perturbada, porque a cada momento é uma coisa que está acontecendo para acabar com a paz do mundo. Mas, como a gente sabe, isso aí estava escrito que ia acontecer, e um dia o Senhor vai voltar, e no dia que Ele voltar, Ele vai nos levar, e nós vamos estar resgatados deste mundo, porque o que está escrito também nas Escrituras é que esse mundo vai ser destruído, vai ser derretido em fogo. Esse universo vai ser destruído em fogo, porque o reino de Deus, nós vamos estar lá no céu do Senhor, e ninguém disse, nem Jesus, nem nenhum profeta disse que a terra seria o melhor lugar para a gente viver. Ninguém prometeu isso. As pessoas que estão buscando viver uma vida maravilhosa aqui, elas estão totalmente iludidas, porque esse não é o lugar que o Senhor criou para nós. Ele foi para lá, para o céu, para preparar uma casa para nós, e disse que quando Ele voltasse, Ele vinha para nos resgatar e para viver com Ele eternamente. Então, o que me preocupa, no que diz respeito à função da igreja, meus irmãos, o que me preocupa em relação à função da igreja e à nossa função como cristão é o seguinte: quantas pessoas estão morrendo apartadas de Cristo quando acontecem esses desastres, essas coisas todas? Já imaginaram isso? Quantas pessoas morreram naquela casa de show lá em Orlando? Quantas pessoas morreram na França quando eles atacaram e mataram 200, não sei quantas pessoas naquele Bataclan? Quantas pessoas estão morrendo apartadas de Cristo? Então, nós somos os braços e a voz do Senhor no meio desse mundo de trevas. Por isso é que está escrito que nós somos a luz do mundo. Né? Nós somos a luz do mundo. Então, eu queria tratar hoje com vocês do assunto de prioridades e tratar de ver onde que nós devemos estar focados para a gente ser curado desse medo, esse pavor que a gente está vivendo dia após dia. Quando a gente liga a televisão, a gente já está querendo saber o que aconteceu. Hoje foi outro choque, porque quando eu liguei a televisão de tarde, já tem um outro assunto que aconteceu em Los Angeles, e assim vai. Então, nós precisamos de ser curados de quê? Deste medo. É isso que o Senhor quer nos ministrar essa noite, né? E por meio da prioridade. O que a gente pode fazer para ficar focado e ser curado? Então vamos ler o Evangelho, porque essa passagem bíblica, né, que fala de Marta e Maria, é uma das histórias reais da Bíblia que nos explica sobre a necessidade de darmos prioridade ao que é importante. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. A palavra do Senhor diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela chegou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se dá conta de que a minha irmã não está fazendo nada para me ajudar, e eu estou fazendo tudo sozinha? Mande que ela me ajude. E aí qual foi a resposta do Senhor? O que está escrito no versículo 41? Existe alguém que quer ler o versículo 41? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Mas uma só é o que? É necessária. Glória a Deus. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria era a que estava sentada aos pés do Senhor, prestando atenção e bebendo daquilo que Jesus falava. Ela tirou proveito da melhor parte, enquanto Marta estava
afanada, que a intenção da Marta não era uma má intenção. Ela queria preparar o melhor para o Senhor, para servir ao Senhor uma comida riquíssima, que era a intenção do coração dela. Só que, o que aconteceu? Ela estava lá na cozinha tão ocupada, se envolvendo com tantas coisas, que ela perdeu a oportunidade de ouvir o que o Senhor queria falar com ela. Então, o que estava acontecendo ali? Todas duas, elas tinham um relacionamento com Jesus Cristo. Não está se falando aqui que Marta era melhor, ou que Maria era melhor, ou que Marta era pior. O que está se falando aqui é que as duas, e isso está provado, se a gente conhece a Bíblia como um todo, que todas as duas, elas amavam o Senhor. E a gente sabe também que elas eram irmãs de Lázaro. Se lembra da história de Lázaro? Lázaro tinha sido ressuscitado depois de estar 4 dias morto. Depois de 4 dias, o pessoal chegou para Jesus Cristo e disse: Senhor, corre lá, porque o seu amigo Lázaro, Jesus amava tanto aquela família, né? E eles estavam preocupados, né? Corre lá, Senhor, antes que ele morra. E aí Lázaro morreu, mas de propósito Jesus só apareceu lá 4 dias depois. E aí a primeira conversa que rolou foi a seguinte: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão talvez não tivesse morrido. Mas a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. O Senhor teve um propósito de chegar lá depois que ele já estava, o corpo dele já estava até se decompondo, né? Mas Deus tem um propósito. O propósito dele que ele tinha com Lázaro, o propósito dele que ele tem conosco, é mostrar que o poder dele não depende do nosso tempo, não depende da nossa mentalidade, mas naquilo que ele tem poder de fazer, né? Então a gente tem esperança, porque o Senhor é aquele que diz o seguinte: tudo que é impossível para o homem é possível para quem? Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, no meio desse tumulto todo, é possível que o Senhor nos cure, nos tire o medo e nos dê a paz que a gente possa ter, ainda que no meio de toda essa confusão. Por quê? Porque nós estamos aqui para ouvir, não é isso que nós estamos fazendo? Ouvindo a palavra de Deus. E não existe outra maneira da gente ter esperança, não existe outra maneira da gente alimentar a nossa fé, a não ser que a gente não só ouça a palavra de Deus, mas que a gente esteja em oração e a gente esteja focado em viver pelas promessas e não pelas coisas que a gente vê. Viver pela fé, o que quer dizer viver pela fé? É crer que aquilo que está escrito, aquilo que está prometido vai acontecer, ainda que a gente não perceba com os nossos olhos que aquilo é real, que a promessa é real e que as promessas vão acontecer. Então, número 1, Lázaro, o Senhor já tinha provado o amor dele quando ele fez aquilo por Lázaro, e aquilo foi testemunhado no meio de tanta gente. Mas Maria, você se lembra de quem era essa Maria? Essa Maria, a irmã da Marta, sabe quem era ela? Era aquela que foi na casa do fariseu quando Jesus estava visitando o fariseu e usou um perfume caríssimo para lavar e ungir os pés do Senhor. Ela antes tinha se expôs à crítica dos fariseus, porque Jesus estava na casa de um fariseu, mas ela teve a coragem de ir lá e lavar os pés do Senhor. Não foi com qualquer coisa, foi com um perfume muito caro, e enxugou os pés do Senhor com os cabelos dela. E naquela passagem, o que Jesus disse? O que Jesus disse naquela passagem? Ela amou muito, porque ela foi perdoada dos seus muitos pecados. Essa era Maria que estava ali, derramada nos pés do Senhor. Então, o que acontece na prática? O que precisa da gente perceber e viver agarrado com essa promessa? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor é aquele que nos perdoa. E quanto mais Ele nos perdoa, mais a gente o ama, porque a gente valoriza que nós não éramos nada,
que nós não somos nada, que nós não merecemos nada, como a irmã falou aqui na oração, mas Ele, independente de sermos muito pecadores ou pouco pecadores, Ele nos ama de tal forma que Ele nos perdoa. Não existe nada nesse mundo que nos libere daquele peso que existe sobre os nossos ombros do que o perdão de Deus. Então, a diferença é que quando a gente é muito perdoado, quando a gente foi perdoado por muitos pecados, né, a gente valoriza aquilo que o Senhor fez. Mas quando a gente pensa, Senhor, eu não tenho muito pecado não, os meus pecadinhos são muito poucos, então como é que a gente valoriza o Senhor se a gente se acha que não tem pecado? O que diz a palavra? Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Então o que acontece na prática? Essa é a matemática de Deus. Por quê? Porque diz lá também na palavra de Deus que onde há muito pecado, a graça vai abundar. A graça abunda, ainda que exista muito pecado. Então, se esse mundo está vivendo no caminho de destruição, ainda existe fé e na promessa de Deus que a gente pode viver uma vida diferente no meio de toda essa situação. E o nosso papel como cristãos é levar essa palavra às pessoas. Porque se nós, que somos braços do Senhor, não o fazemos, será que somos inimigos de Deus que vão ser instrumentos do amor de Deus no meio das pessoas que estão sofrendo? Não tem. Quando você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa cheia de opressão, uma pessoa, qualquer que seja a enfermidade psicológica, emocional ou física, se você leva a palavra do Senhor, você está exercendo o papel que Deus deu a nós. Ele não deu esse papel para os anjos. Ele deu esse papel para nós. Então, o que se passou ali é que é muito claro que o que Maria estava ávida de querer ouvir a palavra, o que o Senhor estava ensinando para ela, é porque ela tinha, o amor de Deus já tinha contaminado a vida dela. Jesus, em momento algum, criticou Marta. Ele não criticou Marta. Mas acontece o seguinte, o que houve é que Marta perdeu o sentido e a visão do que é mais importante na vida. Marta, quantas pessoas hoje em dia, elas vivem para trabalhar, somente para trabalhar muito, para sobreviver, ou somente com aquela obsessão de fazer as coisas. Quantas pessoas na cultura desse país aqui, elas vivem para querer fazer as coisas. Eu não sei se a nossa cultura latina é igual. Eu já saí do Brasil há muito tempo, mas o que me resta, né, e que eu vou conservar em nome de Jesus da minha cultura latina, é que eu acho que a gente pensa um pouco diferente. A gente não fica tão compulsivamente naquela de querer realizar as coisas, porque quando a gente vive o que está escrito na promessa de Deus, que Ele é o que nos provê tudo aquilo que nós precisamos, então a gente não tem que ficar. Quantas vezes está escrito? O que está escrito no Evangelho também? Que não vos afaneis pelo dia de amanhã, né? Se o Senhor, Ele cuida das flores do campo, se o Senhor alimenta os pássaros que voam pelos ares, quanto mais a nós que somos criaturas dele. Então, aquela visão de mundo que está contaminada nessa sociedade aqui, de que a gente tem que fazer para nos garantir. Nos garantir de quê? Nos garantir de quê? A gente não tem o que se garantir, porque nesse mundo não tem garantia de nada. Assim como a gente está aqui respirando, no dia seguinte a gente pode não estar mais aqui. E o que a gente levou desse mundo? Né? Então é preciso, em meio a essa situação, número um, a gente afirmar aquilo que é a nossa fé e botar a nossa fé em prática e não ficar agoniado. Então o que aconteceu? O único problema é que a Marta, ela perdeu o senso daquilo que era o mais importante. Por isso é que quando ela chegou para Jesus, ela estava tão irritada com a irmã dela, tão irritada, que ela chegou para o Senhor e disse: Senhor, o Senhor não está vendo que ela não está fazendo nada aqui? Manda ela me ajudar, Senhor. A irritação chegou ao coração dela. A irritação, pelo que a irmã dela não estava ajudando a ela, chegou a contaminar a mente e a alma dela, a ponto dela se irritar e chegar lá diante do Senhor e
querer que o Senhor impusesse a Maria de fazer o que ela queria. Isso é coisa do ser humano. Nós somos seres humanos. A gente quer o quê? Geralmente a gente quer que a outra pessoa, a gente espera que a outra pessoa faça aquilo que a gente quer que essa pessoa faça. Geralmente a gente espera das pessoas aquilo que as pessoas não podem dar. Então isso cria o quê? Cria ressentimento, a falta de amor. Quantas pessoas não receberam amor do seu pai ou da sua mãe porque tinham uma expectativa de que o pai e a mãe seriam aquela pessoa que elas esperavam que fosse, mas o temperamento e a personalidade de cada pessoa é diferente. Como a gente pode esperar que todas as pessoas satisfaçam aquilo que a gente espera delas? Então, ainda que a gente não tenha sido amado por ninguém nesse mundo, a gente, sabendo que existe um que se preocupa conosco, um que cuida de nós e um que nos ama, por que a gente vai estar irritado ou ofendido com aquela pessoa que não fez aquilo que a gente esperava que aquela pessoa fazia? Essa é a distorção da mente humana. A gente, os seres humanos, a gente está com a mente tão influenciada pela filosofia do mundo que a gente fica perdido. E os conflitos, todos os conflitos de relacionamento que existem, seja entre amigos, seja entre marido e mulher e marido, seja no meio das famílias, seja no lugar de trabalho, seja até dentro da igreja, todos os conflitos vocês podem observar que eles ocorrem porque a gente cria uma expectativa dentro de nós que não corresponde à realidade. E a realidade do Senhor é diferente. Qual foi a resposta de Jesus Cristo para Maria? Para Marta? O que ele disse? O que ele disse? Vamos ler de novo aquilo para entrar no nosso sangue, para entrar na nossa circulação. Versículo 41 e versículo 42. E pode botar aquilo lá na sua geladeira e no seu carro para a gente se lembrar disso toda vez que a gente estiver agoniado. E respondendo Jesus, disse o quê? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E aí qual é a solução que o Senhor dá no versículo 42? Mas uma só coisa é o quê? Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, a palavra de Deus, ninguém vai tirar ela do nosso coração. Ninguém. O que diz a Bíblia? A gente vai sempre de volta para a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que nem na terra, nem nos céus e nada conhecido e desconhecido será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada neste mundo, ou a gente crê ou a gente não crê, não tem um meio termo aí. Nada neste mundo será capaz de nos separar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus em Jesus Cristo. Então, qual é o que a gente tem que passar essa semana pensando, eu sugiro para vocês, é o seguinte: qual é a prioridade da minha vida? Vamos fazer essa pergunta para nós. Qual é a melhor parte? O que nos nutre? O que nos mantém com o foco, em lugar da gente ficar perturbado e distraído, o que nos mantém focado naquilo que é uma coisa só é necessária, ele diz, e essa coisa é ouvir a Jesus Cristo. Aleluia. Todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, todas as vezes que a gente se reúne para estudo bíblico, todas as vezes que a gente se reúne para adorar a Deus, a gente sai renovado. Por quê? Por que a gente sai renovado? Porque a gente precisa disso. Isso é o que nos dá a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Não existe vida a parte de Jesus Cristo. A gente pode viver vegetando como um ser ambulante, né? Porque quando a gente está afastado de Deus, a gente está morto espiritualmente. Não é isso que a gente aprendeu? Quando a gente está afastado de Deus, a gente está morto espiritualmente. Então, eu posso ser uma pessoa morta espiritualmente, estar por aí, posso ir à ginástica, ficar bem forte, os meus músculos estarem muito preparados, o meu corpo está muito bonito, mas espiritualmente eu posso estar morto. Então, quando Jesus Cristo fala da vida, fala da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento com Ele é a única coisa que nos leva adiante. Porque a perspectiva não é de morrer aqui, ir para o túmulo e acabar a vida como muitas pessoas pensam. É triste, meus irmãos,
E a minha luta com muitos irmãos americanos tem sido, né, é que tem gente que ainda não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente de idade, às vezes, que está perdido no meio do tiroteio. Por quê? Porque não crê que aquilo que está escrito é promessa. Não crê que aquilo que está escrito vai acontecer. Não crê que aquilo que está escrito é a única coisa que nos nutre. Então, essa é a situação. Jesus nunca criticou a Marta, mas ele disse para ela claramente o seguinte: olha, Marta, em outras palavras, ele disse: você está perdendo o que é o melhor. Por quê? Porque quando Jesus foi à casa delas, ele não foi lá com o propósito de comer. Veja bem, quando a gente se reúne para os nossos estudos bíblicos e para o nosso tempo de companheirismo, o que é mais importante, é a comida ou é o que a gente vai compartilhar? Então veja só, eu não estou dizendo, e ninguém está dizendo, e Jesus não disse que a comida não era importante. Não é esse o ponto. E nem ele criticou a Marta por querer dar o melhor, preparar o melhor para ele. Mas é preciso que a gente seja focado naquilo que é essencial para a nossa vida. Essencial para a nossa vida, não é, a comida é importante, senão se a gente não comer, a gente fica fraco do corpo. Mas a gente sabe que muitas vezes até a gente precisa de jejuar, tornar o nosso corpo fraco por meio do jejum, para que a nossa alma, para que o nosso espírito rejuvenesça, não é? Para que serve? Qual o propósito do jejum? O propósito do jejum é ajudar-nos aqui, aquela batalha que existe todo dia entre a carne e o espírito, que o que vença seja o espírito e não a carne. Mas o que acontece nesse mundo é que os ímpetos da carne são as coisas que estão prevalecendo, né? A maldade, tudo que se vê que não presta vem dos ímpetos da carne. Mas as coisas que vêm do Senhor, elas vêm pelo nosso espírito. Então, o jejum, o propósito do jejum é a gente enfraquecer, basicamente, o nosso corpo, a gente se tornar fraco, porque a palavra também diz, e o apóstolo Paulo disse, que é o seguinte, que quando a gente está fraco, esse é o momento que o Senhor nos faz forte. Quando a gente está fraco, esse é o momento em que o Senhor nos faz forte. Então, basicamente é isso. Jesus queria que a Marta se focasse naquilo que era prioridade. E Ele quer essa noite que a gente seja focado, que a gente entenda que a nossa prioridade, o nosso foco deve ser ouvir ao Senhor Jesus e não ouvir as filosofias do mundo. As filosofias do mundo, se você for querer prestar atenção, você fica louco, porque cada um diz uma coisa diferente, mas a palavra de Deus, ela não tem contradição. Aleluia. Se você vê o que está escrito no Antigo e o que está escrito no Novo Testamento, não há contradição. Né? Está escrito no Novo Testamento, cumpriu aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, o nosso alimento, né, por isso é que a gente tem que ouvir, e disse que ela é que estava aproveitando a melhor parte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a única maneira da gente ser curado do medo, do terror, de todas as coisas horríveis que acontecem nesse mundo de trevas, é a gente se agarrar com o Senhor e ouvir a palavra dele e orar, estar sintonizados com o Senhor. Amém? Então o Senhor quer nos curar. Essa semana eu sugiro que vocês passem um bom tempo, né, dando prioridade. Pensa na sua vida, o estilo de vida que você está vivendo. Eu tenho que pensar na minha também, qual o estilo de vida que eu estou vivendo. Será que eu estou dando tempo para o que é essencial, ou eu estou ocupado com a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não estou tratando da minha vida espiritual? Então tudo que a gente tem que fazer, não tem dúvida que a gente tem que fazer, mas a gente tem que estabelecer e salvar um tempo, e reservar um tempo para que aquilo que ninguém vai tirar de nós, que é a palavra do Senhor, é a única coisa que não vai tirar de nós, né? É aquilo que fica, aquela semente que fica dentro do nosso coração. Vocês estavam falando das crianças como a semente, como a geração do futuro, né? A geração de Deus. Tem que investir nessas crianças. Quando elas crescem ouvindo a palavra de Deus, quando elas crescem no Evangelho, não tem dúvida que o mundo vai oferecer um monte de outras coisas, mas a semente e a palavra ninguém vai retirar dessas crianças, como ninguém vai retirar de nós. O céu
Os céus e a terra passarão, disse o Senhor, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Então isso aí, meus irmãos, é a mensagem que eu quero deixar com vocês essa noite. E tem mais uma outra coisa que Jesus falou numa outra oportunidade, não naquele dia que ele estava ali com a Marta e a Maria, mas ele falou em outra oportunidade. Ele disse o seguinte: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Nem só de pão. Guarde isso também lá na sua geladeira, no seu carro, na sua Bíblia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então não tem uma palavra na Bíblia que seja para jogar fora ou que seja para pensar, não, isso foi coisa do passado, não vale mais hoje. Como quantas vezes eu tenho ouvido, infelizmente, muita gente pensando que o que está escrito não. Tem coisas que são do tempo da antiguidade que não vale mais hoje. A palavra de Deus nunca passará. A palavra de Deus é firme para todo sempre. Então, a outra coisa que eu quero deixar com vocês, voltando ao princípio sobre o que está se passando nesse mundo, é o seguinte: por causa da iniquidade, também está escrito no Evangelho, por causa da iniquidade, o que vai acontecer com o amor? O amor se esfriará. Por causa da iniquidade, o amor entre as pessoas se esfriará. Isso é coisa do futuro ou já está acontecendo? Já está acontecendo. Por causa da iniquidade. O que está reinando neste mundo? É a iniquidade, é o pecado. E o pecado, ele não termina ali na pessoa que pecou. Ele reflete na pessoa que está do lado daquele que pecou, reflete no meio da família, reflete no meio da sociedade e reflete no mundo, que é o que a gente está vendo aí. O pecado vira uma bola de neve, eu sempre falo isso, né? Até que vai chegar um dia que esse pecado vai explodir. No dia que o pecado explodir, aí quantas pessoas vão se dar conta? Tudo aquilo que eu ouvi era verdade e está acontecendo. Mas muitos, e tem gente que defende essa teoria, tem muitos que pensam que depois que o Senhor vier, ainda vai ter alguma chance. Depois que o Senhor vier para nos resgatar desse mundo de trevas, meus irmãos e minhas irmãs, não estou falando nada novo para vocês, que eu sei o que o pastor Jackson prega aqui nessa igreja, né? Depois que o Senhor vier, não terá mais oportunidade. Mas tem gente, tem tempo, deixa eu viver aqui o jeito que eu... A vida é minha. Você já ouviu isso alguém falar disso? A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. A vida não é nossa. A vida é um dom de Deus que Ele nos deu e que a gente tem que dar contas desse dom, dessa vida que Ele nos deu. Portanto, a gente não tem tempo para desperdiçar. E nós somos o braço e a boca de Deus no meio dessa escuridão, no meio dessas trevas, para levar essa palavra de esperança para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão em situação crítica e para as pessoas que não têm esperança. Quantas pessoas se suicidam? Vocês já viram as estatísticas de suicídio? Coisas terríveis. Inclusive pessoas que eram cristãs acabam por se suicidar. Imagina, já pensou nisso? A pessoa que num determinado ponto ela rejeita o amor de Deus. Apostasia, o que é apostasia? É você ter experimentado o amor de Deus, mas quando chegar num determinado momento, eu não quero saber de Deus, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. E isso é o que tem acontecido com muita gente, amém? Então vamos orar e guardar isso para nós essa semana e pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente possa ser luz no meio das trevas, amém? Então vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, graças pela sua palavra, graças, Senhor, pelo seu amor e o seu cuidado conosco. Aquilo que a gente viu que aconteceu lá na casa da Marta e da Maria, Senhor, nós queremos tomar aquilo como lição para a gente reorganizar as nossas prioridades. Senhor, ajuda-nos a reorganizar as nossas prioridades. Nós não queremos desperdiçar um minuto que seja mais na nossa vida, Senhor. Tudo que nós queremos é viver intensamente pela graça do Senhor a cada minuto que o Senhor nos dá esse dom da vida. Nós não aceitamos as perturbações de Satanás, Senhor, porque nós não pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ti, Senhor Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de nosso Senhor.
Nós somos redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, em o nome poderoso de Jesus, que o Senhor reprima Satanás, como está escrito, porque o que está escrito é que quando o Senhor reprime a Satanás, e como quando a gente enfrenta as tentações e as coisas de Satanás, ele foge da nossa vida. Então, Senhor, ajuda-nos a que a gente leve essa vida ungida, essa vida que o Senhor nos prometeu, guiados pela sua palavra, que é a luz que ilumina os nossos pés e o nosso caminho. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu carinho conosco. Eu te agradeço por essa igreja, agradeço pelo pastor Jackson e pela família dele. Senhor, quanta alegria me dá no meu coração de ver que os filhos dele, a esposa dele, a família toda está envolvida no ministério e os irmãos estão engajados no ministério. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa a cada uma pessoa aqui essa noite e leva-nos, Senhor, a viver com abundância, como o Senhor prometeu. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus pode responder. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém.